Quero pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Até aqui. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos, parte aqui presente e parte dos irmãos, ainda de uma forma secundária, virtual, mas sabemos que todos nós estamos no mesmo espírito de oração. Queremos te agradecer. Que o Senhor tenha piedade de nós, deste país, e que o Senhor alivie as nossas dificuldades. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Irmãos, esta situação de Jesus, ela prossegue com mais duas tentações. Depois Jesus foi levado ao pináculo do templo, depois ele foi levado a um monte alto. Nós vemos que de início Jesus passou 40 dias e 40 noites sem comer e teve fome. Então a primeira coisa que Satanás foi oferecer para Jesus é que se transformasse pedras em pães, e ele tinha poder para isso. Depois Satanás levou Jesus em espírito até o pináculo do templo e quis mostrar sobre o poder da natureza de não se espatifar lá no chão. E também, no terceiro ato, a oferta das posses dos reinos, quando de cima do monte ele viu as possessões dos homens. A nossa informação de hoje é que Jesus nos deixou uma mensagem importante para nós. O que vemos nesta situação do nosso Senhor Jesus é que ele foi provado para iniciar a sua missão de exemplo para nós. Jesus não precisava de provar nada para ninguém, ainda mais para Satanás. Mas pela permissão de Deus, e também nós mesmos precisávamos de ter exemplo vivo para espelhar nossas decisões, e nada mais elevado do que o exemplo da resistência do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós seguimos. Como nós vemos, logo depois de Jesus ter jejuado 40 dias e 40 noites, é evidente que ele teve muita fome. Isto é, Jesus fez a preparação de uma extrema fadiga no corpo para enfrentar momentos desafiadores. Então Jesus jejuou, se isolou com o Pai para ter isenção total das influências das forças desta vida, das necessidades desta vida. Ele foi submetido em todas as necessidades naturais do corpo para não atrapalhar a ação do poder do Espírito Santo de Deus e a manifestação nos momentos mais críticos contra a tentação do maligno. Para suportar qualquer oferta que fosse para estimular necessidades básicas ou desejos humanos, quaisquer que forem ou que fossem teoricamente corretos, como por exemplo, saciar a sua fome intensa. Jesus deveria ser submetido a esta fome extrema depois de 40 dias em jejum, para que não fosse argumento de barganha na tentação do deserto. Por exemplo, como aconteceu com Esaú, o irmão de Jacó. Esaú, como nós sabemos, era o primogênito
mas ele se vendeu por um prato de lentilha no momento de uma fome básica. Esaú não havia ficado 40 dias sem comer. Ele diz que estava cansado e com fome, mas ele vendeu o que tinha de mais precioso vindo de Deus, a sua primogenitura. E entregou-se por um simples prato, achando que morreria caso não comesse aquele saboroso refogado de lentilhas. O cansado Esaú não se comparava com o que Jesus passou. Mesmo assim, ele potencializou o desejo de comer e desprezou o mais importante que Deus tinha reservado para ele. E essa é a lição para nós. Sempre que estamos fragilizados, tomamos decisões insanas. Fragilizados, damos muita importância às coisas insignificantes. Como nós vemos no caso de Esaú, o desejo de comer, por exemplo. E pode ser a outras coisas congêneres também. Caso você esteja inseguro neste momento, deve orar antes, ajoelhar, jejuar e clame ao Senhor, fique forte no Senhor, amparado no Senhor, amparada no Senhor, para poder decidir no Espírito do Senhor e suportar as dificuldades. Daí então você pode tomar a sua cruz e seguir o rumo nas decisões que Deus coloca no seu coração. Porque nós não devemos fazer como Esaú. No momento ignorante, tomou a pior decisão da sua vida, porque depois de tomada essa decisão, nada mais adiantava. Não adiantava mais se arrepender. A vida dos que tomam decisões erradas, precipitadas, nunca se conserta para poder ser como poderia ser. Então, cada decisão que nós tomamos na vida é o rumo que nós estamos optando. Se Deus não estiver conosco, fazemos coisas piores que Esaú, por exemplo. Portanto, não compre, não venda, não saia, não viaje, não chegue, não namore, não case, enquanto não estiver seguro no Senhor. Caso você se encontra indeciso, confuso, ou com as necessidades do corpo aflorando, falando mais alto que a razão e a presença de Deus, ou porventura más influências soprando nos seus ouvidos, você deve ser consciente, nada faça, espere no Senhor. Então, se você está inseguro, se você está indeciso, então recolhe-se junto ao Senhor para depois agir. Veja em Gênesis capítulo 25, 31 e 32, como estamos falando de Esaú, cabe a nós fazer uma leitura desse trágico acontecimento. Sabemos que estava nos propósitos de Deus, mas a ação de Esaú ocorreu. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. Depois de ver o irmão encantado com um simples prato, e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Fato é que Esaú, na sua loucura, ele colocou em primeiro lugar o que não era necessário e que poderia passar sem. Acontece, irmãos, que esta frase, estou morrendo de fome, é tão comum entre as pessoas e é recitado por muitos, inclusive crentes. Tem gente que muda de humor, não porque passou alguns dias sem comer, mas apenas porque passou da hora de comer. É verdade, não é fome, é apenas um capricho de hora de comer. Quando o estômago, que dita as regras, as normas do seu corpo,
certamente nada espiritual pode acontecer. Dessa forma, agora você entende melhor como é grave estas citações indevidas. Saiba você que passar fome não é pecado, mas a glutonaria é pecado. É uma decisão não de preferência, mas do que é bom. Paulo diz em Gálatas 5:21 que os que vivem em glutonarias não herdarão o reino de Deus. Certo é um extremo, um entremeio entre a fome e a glutonaria. É claro que os homens se sentem bem melhor, mais preguiçosos, no meio de uma glutonaria. E na fome, ficam desesperados. Durante o vocabulário louco de Esaú, eis que estou a ponto de morrer de fome, este foi uma das piores frases dentro do pior dia de Esaú, o dia da sua inconsequência. Só foi refletir no dia do arrependimento. Talvez ele estava com o estômago cheio quando se arrependeu. Em Hebreus 12:16 nós lemos: ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito à primogenitura. Irmãos, para colocar freios nos nossos instintos, Jesus fez essa lição de casa para nós. Ele não precisava, como já falamos, mas nós precisamos muito. A cada momento, a cada instante, nós devemos nos policiar. Depois desse preparo, Jesus foi conduzido em espírito para ser tentado no deserto pelo diabo e venceu. E deu para nós o seu triunfo sobre a tentação para os seus remidos. Foi depois dessa provação e triunfo que Jesus organizou a sua igreja. Deixou-nos o exemplo do que é necessário um comportamento abnegado, comprometido com a causa, com seu compromisso. Certos que depois de passados os momentos piores, das provações e das tentações, tudo se resolve, a calmaria chega, tudo é acertado e acalmado. Deus sempre nos dá o refrigério, Deus sempre nos dá o alívio. Em Lamentações 3, a partir do verso 25, 26 e 27, apenas 3 versículos, nós vemos o que é bom. Diz assim: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Bom é para o homem suportar o jugo da sua mocidade. Essas 3 bondades colocadas para nós nos dá um ar de espera, de entrega e de aguardo no Senhor e de suportar. Devido a esses comprometimentos responsável de Jesus, ele suportou essas terríveis situações que ele passou. Depois chegaram os anjos e o serviram. Em Mateus 4:11 está escrito: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Na resistência, o diabo foge. Diz a palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. De maneira semelhante, os anjos do Senhor também nos ajudam. Em Salmo 34:7 nós lemos: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Interessante é que enquanto Satanás está em volta querendo nos engolir, isto é, nos tragar, nos destruir, os anjos fazem acampamento ao nosso redor para nos livrar, isto é, para nos permanecer em vida. E cada um de nós tem a responsabilidade de buscar abrigo e proteção.
através das orações, jejuns e clamores. E isto é bíblico. Em 1 Pedro 5:8, Pedro escreve: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor como leão, bramando e buscando a quem possa tragar. Quanto aos anjos, não precisamos nos preocupar quem são eles, e sim valorizar a presença e a atuação deles. E quanto ao ataque do maligno, não podemos dar oportunidades. Vigilância e toda atenção é insuficiente se não contarmos com o auxílio do Senhor. Quero dizer que nós somos incapazes se o Senhor não estiver conosco. Em 1 Pedro 5,7, o apóstolo escreve: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Pedro tirou essa citação do Salmo 55:22, onde está escrito: lança o teu cuidado sobre o Senhor e ele te susterá, não permitirá jamais que o justo seja abalado. Então, quando nós vemos Pedro escrever ansiedade, o salmista escrever cuidado, gira em torno de preocupações, o Senhor tira de nós toda a nossa incapacidade e faz com que que cada um de nós sobreviva neste mundo, com a atuação dos anjos do Senhor. Irmãos, estamos tomando cuidado neste sermão de hoje para não sermos interpretados como um tipo de uma pregação de autoajuda. Não estamos pregando para que você levante uma bandeira filosófica de autoestima. Estamos pregando para que você confie em Deus. Então terás confiança nele e desconfiança de você. Jesus disse para Satanás nas 3 vezes: está escrito. Ele não disse: eu determino. Jesus se submeteu à palavra de Deus, porque a autoconfiança é um encaminhamento para o precipício, enquanto a confiança em Deus é segurança aí aqui e na eternidade. Porque maldito é o homem que confia no homem, e este homem pode ser qualquer um de nós. Em Jeremias 17:5, onde nós lemos: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Fazer da sua carne o seu braço é pedir para se apartar de Deus. Esta autoconfirmação é pedir afastamento de Deus. Volto a dizer, Jesus usou as Escrituras contra Satanás. Não siga estas afirmativas do mal, essas determinações pessoais e arrogantes, como se fosse forte ou vencedor de si mesmo, na sua meritocracia, tipo querer é poder, ou como se prega nas atuais sinagogas de Satanás: eu determino isso, eu determino aquilo, e determino tantas coisas, que nada o homem tem poder para isso. Admita sempre que todos nós somos limitados, todos nós somos incapazes, e nada podemos fazer sem o auxílio de Deus. Nunca teremos autossuficiência para poder prevalecer contra o mal. Lamentações 3:24 está escrito: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Nunca faça da sua carne o seu braço forte, faça do Senhor a sua porção, na devida pequenez que temos. Aproveite e explique para a sua alma sobre o seu tamanho. Assim você vai esperar no Senhor e na sua fortaleza. Não permita que seu coração fique arrogante diante de Deus e venha esquecer do seu Salvador.
esfriar e se afastar do seu Salvador e tomar decisões na sua própria autoconfiança. A nossa responsabilidade é nos ceder na entrega, na espera, na vigilância, nas orações, nos jejuns, na atenção comportamental. Todo esse bojo é submissão à vontade de Deus. Ter a sobriedade é um veículo comportamental que Deus se contenta. Podemos ler neste ritmo em Salmo 37, a partir do verso 3. Confia no Senhor e faz o bem. E ele não diz para confiar em si mesmo, ter autoestima. Confie no Senhor e então você vai fazer o bem. E habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. O serás alimentado está em voz passiva, porque é o Senhor que dá. Deleita-se também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Amém? Nesse salmo, nós entendemos melhor o submetimento, a submissão que cada um de nós devemos ter para a obra de Deus acontecer em nós. Foi o que Jesus fez. Este salmo educa os esfomeados, os precipitados, minimiza os desejos e paixões, permite Deus realizar a justiça e nos concede o tão almejado descanso para aqueles que esperam no Senhor. Para fazer conhecer o Salmo 37 é necessário eliminar as arrogâncias, a autoconfiança. Se Deus não faz do seu jeito, alguns vão e faz do jeito que bem quer. Não vos inquieteis. E Jesus falou no Sermão das Beatitudes, ou Sermão da Montanha, logo depois dessa tentação que nós vimos. Quando ele já estava organizando a sua igreja. Não duvide que Deus é capaz e estar disposto a apoiar e fazer uma espetacular amizade com você. Deus é nosso amigo. Ele nos faz o bem, nunca faz o mal. Seja mais amigo de Deus, se aproxime dele e fique mais distante dos inimigos. Essa atitude vai fazer muito efeito na sua vida. Creia que o Senhor sempre faz o melhor. Em Romanos 9:33, Paulo escreveu, como está escrito: eis que põe em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. É claro que nós vemos Paulo dizer de Jesus, e nós vemos neste versículo, no mundo todo confuso, sem esperança, pessoas perdidas, aquele que crê no Senhor não será confundido. Paulo diz que quem crê não será confundido. Qualquer confuso se envolve em situações indigestas, sempre assim. Esses fatos tiram a segurança dos acontecimentos. Neste campo de atuação não se encontra a fé e a esperança e a presença do amor de Deus. É o que faz bater desespero em muitos cristãos desprotegidos. E é péssimo, meu irmão, minha irmã, perde toda a segurança nas medidas que devemos tomar para cada passo que devemos caminhar, dos enfrentamentos que vamos ter. Geralmente nas indecisões, brotam situações confusas, podemos ser humilhados, ocorre aumento de tristezas e até alguns com apavoramentos. Davi fez um clamor para que essa chama da confiança em Deus nunca se apague, ou nunca se apagasse. Em Salmo 25, 1 e 4, nós lemos: a ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio, não me deixes confundido, nem os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti.
Confundidos serão aqueles que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Considere esse salmo como uma atitude de renúncia na vida de cada um de nós. Porque quando sabemos os caminhos do Senhor e Ele nos dá discernimento para tal operação, trabalhamos com mais segurança, tornamos mais equilibrados, mais seguros, adquirimos bom senso para evitar muitos movimentos desnecessários. Será um examinador de tudo para reter o que é bom. Porque, irmãos, se não fizermos isso, nós vamos nos desequilibrarmos, seremos péssimos e inseguros, como Paulo escreveu a carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 apenas. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, vos guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa deve ser uma rotina de todos nós. Irmãos, uma outra observação importante para nós neste sermão é o glamour que existe nas aparências. Servem apenas para ostentação, onde habita o espírito da soberba e que tem muitas vitórias e tem acesso através dos olhos. É onde nascem os encantamentos e o afastamento de Deus. Essas hipnoses do coração é que fazem a humanidade tornar mais louca ainda do que a própria natureza que já é. Geralmente são as armadilhas para colocar os de boa intenção em situações de grande prejuízo. João foi categórico para nos ajudar a não entrarmos nos desejos ardentes das paixões repentinas. Como o mundo não tem freio, esses mimos dos apetites têm o canal de acesso através dos olhos. Então nós começamos a entender o porquê Jesus jejuou todo esse tempo. Em 1 João 2,16, o apóstolo escreve: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas é do mundo, ou do mundo. Paulo também complementa em 1 Tessalonicenses 5, 21 e 22, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. Olha, meu irmão, minha irmã, esteja sempre preparado para que Deus possa fazer uma investigação no coração de cada um de nós, para que possamos estar dispostos a permitir uma auditoria santa nos nossos pensamentos. Por isso que o Salmo 139, 23 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. O apóstolo Pedro, no seu discurso, diante dos assustados que estavam ali em volta do templo, estavam presentes no templo. Naquele dia, Pedro e João operaram um milagre num homem que tinha limitações físicas e aquilo causou uma certa estranheza entre aqueles homens. E Pedro disse, 3:19 de Atos: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e para que venham assim os tempos de refrigério na presença do Senhor. Pedro e João não valorizaram o encantamento por um milagre feito, mas eles trouxeram aquele encantamento para eles abrirem os olhos e enxergar que eles deviam se arrepender dos seus pecados, deveriam se converter para que os pecados fossem apagados e que viessem tempos da presença do Senhor para dar um refrigério na vida deles. Se você quer tempos de arrefecimento da sua alma ou refrigério, peça para que o Senhor apague os seus pecados. Então Ele vai começar a te dar outras opções de vida, outro discernimento do que você deve fazer, outras resistências para que o pecado não tome conta da sua vida. Então o Senhor vai limpar o seu coração, vai te fazer uma outra pessoa. Então dê a partida no seu coração através da chama do arrependimento. Quando nós lemos a tentação de Jesus,
ela foi fundamental para que Satanás certificasse, de uma vez para sempre, que ele é um derrotado naqueles que seguem os passos de Jesus. E para fazer o triunfo junto com Jesus, devemos seguir os passos de quem venceu. Que Deus nos ajude, nos dê a paz, nesses tempos tão tumultuados, onde as pessoas estão com vários questionamentos e acirramentos à flor da pele, por meios políticos, por meios de saúde. Nós, os servos de Deus, devemos estar distribuindo discernimento e esperança na volta do nosso Senhor Jesus Cristo.